que o Império escolheu como inimigo, escolheu o inimigo errado. E só foi perceber isso muito mais tarde, quando os verdadeiros competidores estratégicos, desculpe, a Rússia e a China, aí já era tarde demais, que é o estágio onde a gente está agora. Que é a derrota estratégica do Império na Ucrânia, face à Rússia, que é agora uma guerra de Trump 2.0. Ele não tem como escapar, ele não tem como administrar, ele nem sabe como administrar, em paralelo com o início de uma derrota estratégica em relação à China nesta guerra tecnológica, de comércio e de tarifas. Que não tem como o Império vencer essa guerra, especialmente porque a China agora é uma frente unida. Para usar uma expressão maoísta, é agora uma frente unida. Então, com duas derrotas estratégicas à frente, o que sobra para o Império? O perigo absoluto, como a gente conversou a semana passada, do Império fora de controle, lançando o seu ressentimento e a sua raiva contra o Sul global, essencialmente. Que é onde entra o dossiê Venezuela. Extremamente importante. Porque esta ofensiva contra nós do Sul global e da maioria global, na África, no oeste da Ásia, no Caribe, demonstra o grau de desespero absoluto, não só de Trump 2.0, mas das elites que estão por trás e que o sustentam e o apoiaram e lhe deram um monte de dinheiro para a sua campanha. Na verdade, nós temos que perguntar se o Sul global, a maioria global, ou a maior parte da maioria global, estão preparados para enfrentar esse império totalmente fora do controle e usando todas as justificativas mais absurdas que possam existir, como no caso da Venezuela, para atacar onde o Império acha que tem uma presa que pode ir lá e conseguir. No caso da Venezuela, mais uma vez, e aí essa é a conexão que faltava na nossa conversa, a conexão petróleo. Trump, em 2025, em relação à Venezuela, está, na sua cabeça, organizando um ataque da mesma maneira que Dick Cheney, no início de 2001 e depois do 11 de setembro em 2001, organizou o seu ataque à destruição do Iraque. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago, gente, um vídeo do jornalista brasileiro, especialista em geopolítica. Ele é muito reconhecido internacionalmente e até mesmo nacionalmente, tá? Por suas análises sobre geopolítica. E eu trago um vídeo um vídeo do canal dele que se chama Pepe Café, né? Que é o Pepe Escobar, esse jornalista, onde ele fala sobre a Rússia, a China e o Sul global, se eles estão preparados para encarar o Império do Caos, que o Império do Caos, né, é a maior potência do mundo, os Estados Unidos. Então, vamos assistir essa análise dele, vamos entender o que ele traz aqui de análise pra gente neste sentido. Caneca japonesa no sudeste da Ásia. Bem-vindos ao Silpro Studio, ao estúdio da Rota da Seda. A partir de agora, o meu interconector Rússia-China. Eu paro aqui na ida e na volta. E eu estou voltando a Moscou breve. Daqui eu estou voltando para Moscou breve. Infelizmente, alguns dias. Queria que fosse 1 ou 2 meses, mas não dá, porque eu tenho que estar na Itália em dezembro. Mas vai ser um prazer rever os amigos em Moscou. E, nossa, tem uma pilha de assuntos a colocar em dia em Moscou, extremamente sérios. E, evidentemente, todos ligados à relação Rússia-Estados Unidos e, evidentemente, a guerra eterna OTAN-Rússia. Tem um monte de coisa hoje que é uma loucura. Eu tive até que tomar umas notas. Na verdade, as notas para eu não entrar numa digressão que vai durar 10 Pepes Cafés na sequência. Bom, vamos começar com algo que... Vocês sabem que o Dante tinha 9 círculos do inferno, né? Na Divina Comédia. Esse aqui, que acabou de morrer, ele não cabe nos 9 círculos. Eu tinha que fazer um círculo do inferno especial para ele. O criminoso de guerra Dick Cheney. Bom, vários de nós, por razões profissionais, nós somos obrigados a cobrir o Dick Cheney praticamente sem parar durante 8 anos. Era uma tortura. De 2001 ao final de 2008, início de 2009. No meu caso, alucinante. Chegou a paroxismos, né? Porque
não era um governo W. George Bush Filho. Era o que a gente chamava de regime Cheney. Ele tomava todas as decisões importantes, cruciais, inclusive a decisão mais importante que culminou com o choque enorme no Iraque em março de 2003, que foi a invasão e a destruição do Iraque. Esse era um projeto praticamente pessoal, na verdade pessoal, dos neocons, sem dúvida, mas especialmente dos implementadores Moore, Dick Cheney e Donald Rumsfeld. Bom, é um criminoso de guerra que estará no seu próprio círculo do inferno eternamente. Ah, para ter uma ideia para vocês na verdade, da demência circular do Império, a primeira coisa que o Dick Cheney fez quando ele tomou posse na vice-presidência e tinha o seu gabinete especial vedado com neocons e assistentes neocons fechado para todo o resto. Era uma vice-presidência presidencial e isolada do resto do sistema. Era tudo coordenado por ele e pelos seus assecas. Ele pegou todos os mapas do Iraque para ver onde tinha poços, reservas de petróleo, reservas a serem exploradas, etc. E essa, desde o começo, era a preocupação, era o foco, era o drive número um. Muito antes do 11 de setembro, isso a gente está falando, para vocês terem uma ideia, janeiro, fevereiro, março de 2001. 11 de setembro foi em setembro. Daí, inclusive, quando Rumsfeld, e não estava brincando, disse que Afeganistão não tem mais o que bombardear, já está tudo bombardeado, nós já bombardeamos o que sobrou, não tem mais. Temos que ir para onde a gente tem que bombardear. Isso era um recado de que a decisão já tinha sido tomada de que a guerra mesmo era o câmbio de regime no Iraque. E o Afeganistão foi o prenúncio. Tudo isso responsabilidade, especialmente de Dick Cheney. Em relação à Ásia, que é a minha área, evidentemente, petróleo, energia, gás o tempo todo. Especialmente no meio da década, entre 2005 e 2006, especialmente, depois, quando eles começaram a ver que o Iraque estava indo para o buraco do ponto de vista dos neocons, tinha uma missão americana de gente ligada à energia vindo para a Ásia Central, não para cá, para o Sudeste da Ásia, para a Ásia Central, praticamente todo mês, que eles queriam convencer ah, os stands da Ásia Central, especialmente o Turcomenistão, mas com ofensiva no Cazaquistão também, onde a Chevron já estava, a Chevron e a ExxonMobil já estavam, de toda essa energia tinha que ir para os Estados Unidos. Não, terminou não dando nada, deu tudo errado. Mas era sempre essa obsessão. E a gente vai voltar a esse tema daqui a pouco, fazendo a ligação com a obsessão de petróleo agora de Donald Trump em relação à Venezuela. A Venezuela está fora do radar na época dos neocons porque o Hugo Chávez era muito forte. Eles não podiam bancar o Hugo Chávez na Venezuela nessa época. O 11 de setembro, onde, e isso a gente já discutiu várias vezes, eu fiz vários podcasts a respeito, eu escrevi isso em muito nos últimos anos, a célula de crise do 11 de setembro, o coordenador e as ordens vieram todas de Dick Cheney. Bush, como vocês sabem, estava perdido no espaço, literalmente. Dick Cheney decidiu tudo. Inclusive a decisão fatídica de condenar Osama Bin Laden, já na manhã do 11 de setembro, a primeira condenação explícita, aparecendo já na mídia, foi em torno das 11 horas da manhã do 11 de setembro e começou a escalar durante a tarde já do 11 de setembro e calcificada no dia 12. Que Osama Bin Laden tinha sido o perpetrador do 11 de setembro total. Inclusive aquele míssil, entre aspas, que não destruiu o Pentágono. Bom, mas essa é outra longa história. Então, em termos de crime de guerra, em termos de o verdadeiro líder do império durante essa época fatídica, 2001 e 2008, Dick Cheney. Olha aí, as ironias da história são extraordinárias. Olha o que aconteceu no dia seguinte da morte de Dick Cheney. Um muçulmano, socialista democrata, é eleito prefeito de Nova York. Bom, isso, em termos de ironias históricas do século que começou, teoricamente, como o novo século americano, no início dos anos em 2001, no início dos anos 2000, agora a cidade que sofreu o 11 de setembro, seja a história, como vocês sabem, jamais será contada
realmente, assim como a história do assassinato de JFK, de Kennedy. Todo mundo sabe disso. Vai ser um mistério eterno. Então, agora, um muçulmano, socialista democrata, é prefeito de Nova York. É absolutamente extraordinário, mas um dia tinha que acontecer. Poderia ter acontecido anos antes. Mas as elites que dominam Nova York, bom, e dessa vez elas não tinham mais saída. E a campanha de grassroots, de baixo para cima, do Mamdani foi um negócio muito impressionante. Com vários detalhes extremamente inquietantes, por exemplo. Não se esqueçam que ele é apoiado diretamente e foi apoiado com grana por Alex Soros, que inclusive se fotografou com ele de ontem para hoje. Bom, essa é uma outra história. Eu segui o discurso dele da vitória ao vivo. Teve vários ecos obamásticos no discurso. Bom orador, bem escrito o discurso, populista em vários aspectos, mas bastante acolhedor e com algumas frases de efeito sensacionais. Por exemplo, ele se dirigiu pessoalmente a donos de bodega do Iêmen, a motoristas de táxi do Senegal, a enfermeiras do Uzbequistão. O que é isso? É a classe operária de Nova York. Nova York morreria em algumas horas se essa classe operária de imigrantes desaparecesse. E essa classe operária votou em um muçulmano imigrante, democrata, socialista. Então vocês imaginem o horror das classes dominantes em Nova York. E, evidentemente, o horror já mais do que taxativo do próprio Donald Trump. E já começou a briga direta na mídia entre Mamdani e Trump, já começou. Vai haver trocas de insultos praticamente non-stop entre os dois. Vai ser um espetáculo à parte no meio do circo sem parar que é a administração Trump 2.0. A conexão Al-Qaeda 11 de setembro agora tem uma conexão direta com Al-Qaeda Casa Branca. Quem vai ser recebido na Casa Branca nos próximos dias? Al-Shara, ou Giolani, ou seja qual for o nome pelo qual ele corra pelos interstícios do horror, vai ser recebido na Casa Branca. Ou seja, toda a história que todo mundo que tem o um mínimo de cérebro no Oriente Médio inteiro, no Oeste da Ásia inteiro, sabe, é o caso de uma invenção americana. Inclusive, a ideia Al-Qaeda como banco de dados, como ela foi configurada no início dos anos 80, organizando a jihad no Afeganistão contra a União Soviética, todo mundo sabe que isso foi uma invenção americana. Agora, a normalização absoluta da Al-Qaeda é total. Não só foi normalizado na ONU, como agora é normalizado na Casa Branca, depois de ter sido normalizado pelo Ocidente inteiro, coletivo. A metástase em português é a guerra do terror oficial. Sempre foi. A guerra contra o terror lançada em 2001 por Dick Cheney e o seu porta-voz, George Bush Jr., W, era uma guerra do terror. Uma guerra contra o Islã, que o Império escolheu como inimigo, escolheu o inimigo errado. E só foi perceber isso muito mais tarde, quando os verdadeiros competidores estratégicos, desculpe, a Rússia e a China, aí já era tarde demais, que é o estágio onde a gente está agora. Então, conexão, Dick Cheney, guerra do terror, obsessão com petróleo, a reviravolta de um muçulmano ser prefeito em Nova York, o chefe da Al-Qaeda na Síria recebido por Donald Trump, e isso faz a ligação direta com o modelo Síria de destabilização que foi impulsionado pela Turquia, por Israel e pelos Estados Unidos, como o modelo de destabilização de boa parte do mundo agora, porque o desespero estratégico de Trump 2.0 dos que estão em volta deles já está atingindo níveis literalmente intergalácticos. E aí que a gente entra no X barra pesada da nossa conversa. Necessita, inclusive, uma água japonesa. A derrota, isso a gente já conversou no Pepe Café passado e em outros, mas especialmente no Pepe Café da semana passada, a gente está, na verdade, entrando em mais detalhes desse tema geral, que é a derrota estratégica do Império na Ucrânia, face à Rússia, que é agora uma guerra de Trump 2.0. Ele não tem como escapar, ele não tem como administrar, ele nem sabe como administrar, em paralelo com o início de uma derrota estratégica em relação à China, nesta guerra
tecnológica, de comércio e de tarifas. Que não tem como o Império vencer essa guerra, especialmente porque a China agora é uma frente unida. Para usar uma expressão maoísta, é agora uma frente unida. A coluna que eu acabei de escrever antes de conversar com vocês, que deve ser traduzida no Brasil até o final dessa semana, ela abre com o que a Rússia, o poder científico russo, atingiu em menos de um ano. Oreshnik, Burevestnik, uh, Poseidon, o torpedo do fim do mundo, e o Khabarovsk, que é um submarino nuclear que pode carregar e lançar até 6 Poseidons. Bom, tudo isso, evidentemente, como você sabe, foi conseguido porque os russos são mestres em usar chips de máquinas de lavar. Sem isso, jamais eles conseguiriam ter essas vitórias científicas e estratégicas. Essa é, eu estou citando a versão oficial daquela coisa que é a líder da Comissão Europeia. Bom, evidentemente, no espaço da OTAN, tudo isso foi celebrado com um silêncio absolutamente ensurdecedor. Eles não têm o que responder em relação a isso. Primeiro, eles nem entendem como a Rússia está em mísseis, em mísseis supersônicos avançada pelo menos 2, se não 3 gerações em relação aos Estados Unidos. E em relação à Europa, isso nem se conta, a Europa está no século XII. Evidentemente, eles não sabem. Claro, a única coisa que eles sabem é os russos estão blefando. Então, eles vão testar mais uma vez a paciência do urso, que é o que vai continuar acontecendo daqui para frente, dentro dessa lógica das guerras eternas. Bom, muito importante. Vocês imaginem o desespero conceitual, o que é ainda mais complicado, porque Trump é incapaz de conceitualizar. Ele é. No máximo, ele guarda como informação o que ele acabou de escutar nos últimos, não é nem 5 minutos, 1 ou 2. Ou seja, quem tem acesso direto ao seu ouvido é a informação que ele guarda. É alguém que não lê, alguém que não estuda, e é alguém que não. Por exemplo, vocês já viram que todas as fotos do apartamento de Trump, absolutamente horrendo, bling bling na Trump Tower, não tem um livro, nem como decoração. Bom, evidentemente ele é facilmente manipulável. Mesmo usando todo o seu instinto de sub-Tony Soprano, não é suficiente. E toda aquela palhaçada da arte do deal. Ele não foi capaz de fazer um deal sério com os russos e não foi capaz de fazer um deal sério com a China. O que aconteceu nesse último encontro, nesse, digamos, falso G2, mas de uma certa maneira um G2, Trump, China, Coreia do Sul, foi uma pausa. É uma pausa que vai ser a guerra comercial, de tarifas, tecnológica continua sem parar. E a guerra comercial de tarifas vai ser retomada. Mas isso foi uma pausa entre os dois. É o que a gente tem tentado definir sinteticamente como um decoupling administrado. Ou seja, é um divórcio em todos os sentidos, geopolítico, geoeconômico, comercial, entre os Estados Unidos e a China, e administrado paulatinamente até chegar a um divórcio, provavelmente nos próximos uma possibilidade nos próximos 3 anos, inclusive antes do final dessa administração Trump. Então, com 2 derrotas estratégicas à frente, o que sobra para o Império? O perigo absoluto, como a gente conversou a semana passada, do Império fora de controle, lançando o seu ressentimento e a sua raiva contra o Sul global, essencialmente, que é onde entra o dossiê Venezuela. Extremamente importante. Porque o império descontrolado está querendo voltar a atacar na África, está usando a Al-Qaeda no Mali para desestabilizar o Mali, que é um elemento essencial da aliança de países do Sahel. Usa a sua extensão imperial no oeste da Ásia, aquele culto à morte no oeste da Ásia, para atacar Líbano, Síria, dividir a Síria em pedaços, que é o que já está acontecendo e avançado. Essa lógica de mente de desestabilização da África, do oeste da Ásia, do Caribe, no caso da Venezuela, e eles vão tentar continuando na Ásia também, com essa sua conexão imperial no oeste da Ásia, o culto da morte,
vários personagens principais do oeste da Ásia, incluindo, evidentemente, essas ameaças sem parar contra o Irã, membro dos BRICS. No caso da Venezuela, a gente está chegando a uma intersecção. Bom, essa é uma intersecção demente por definição. É uma intersecção entre a guerra contra o terror, que era uma guerra do terror, e a famosa guerra contra as drogas, lançada pelos Estados Unidos nos anos 80, que virou inclusive tema de zilhões de séries, inclusive séries Netflix. A administração Trump 2.0 está no caminho de perpetrar algo, em termos de lei internacional, absolutamente demencial. Eles estão querendo encontrar subterfúgios legais para enquadrar o presidente Maduro na Venezuela como um narcoterrorista. E aí justificar a lista de opções que está na mesa de Donald Trump e que ele deve decidir. E é plausível, mais do que provável, possível, plausível que ele escolha, inclusive, todas essas opções simultaneamente. As opções principais são uma espécie de choque nó à la Iraque 2003 em cima de instalações militares e de infraestrutura da Venezuela. Essa é uma possibilidade. A outra, mandar comandos Navy SEALs, como aquele que, teoricamente, matou Osama Bin Laden no Paquistão. Essa história, como todos nós que acompanhamos sabemos, muito mal contada, e não foi o que realmente aconteceu, para ou capturar ou assassinar o presidente Maduro. E a terceira opção, uma avalanche militar, que incluiria uma variação do choque nó, mais uma vez, para tomar conta dos poços de petróleo da Venezuela, e para que isso acontecesse primeiro, tomando conta dos principais aeroportos militares da Venezuela. Então é bastante plausível que esteja sendo debatido, inclusive, as três possibilidades conjuntas, ou seja, uma reedição brutal do choque nó em março de 2003 contra o Iraque, dessa vez não contra Bagdá, mas contra Caracas. O que esse desespero revela? Várias outras coisas, entre os quais essa intersecção absolutamente tóxica de duas guerras falidas: a guerra contra as drogas e a guerra contra o terror, a guerra do terror. E agora usando o novo Saddam Hussein, entre aspas, o presidente Maduro, com apoio total do Prêmio Nobel da Paz, quinta coluna, a absolutamente inqualificável Machado, a Guaidó feminina, traidora absolutamente da sua pátria. Uma vergonha absolutamente inominável, merece ir para aquele círculo do inferno especial de Dick Cheney, esta personagem. Bom, estamos chegando ao... Eu vou ter que concluir. Na hora que eu estava começando a entrar na história, vou ter que concluir. É complicado. Porque esta ofensiva contra nós do sul global e da maioria global, na África, no oeste da Ásia, no Caribe, demonstra o grau de desespero absoluto, não só de Trump 2.0, mas das elites que estão por trás e que o sustentam e o apoiaram e lhe deram um monte de dinheiro para a sua campanha, como aquela também inqualificável sionista Miriam Adelson, que deu mais de 100 milhões para a campanha de Trump, e Trump, nos últimos dias, acho que a questão de 2 semanas no máximo, on the record, em público, reconheceu: o que Miriam pede, eu tenho que fazer. O que isso explica totalmente a conivência de Trump 2.0 com o genocídio em Gaza e na Palestina. Então, esse é o perigo que a maioria global e o sul global estão preparados. Na verdade, nós temos que perguntar se o sul global, a maioria global, ou a maior parte da maioria global, porque tem várias quintas colunas espalhadas por diversas latitudes do sul global, estão preparados para enfrentar esse império totalmente fora do controle e usando todas as justificativas mais absurdas que possam existir, como no caso da Venezuela, para atacar onde o império acha que tem uma presa que pode ir lá e conseguir. No caso da Venezuela, mais uma vez, e aí essa é a conexão que faltava na nossa conversa, a conexão petróleo. Trump, em 2025, em relação à Venezuela, está na sua cabeça organizando um ataque
da mesma maneira que Dick Cheney, no início de 2001 e depois do 11 de setembro em 2001, organizou o seu ataque à destruição do Iraque. Então, nesse sentido, a Venezuela podendo ser o novo Iraque, essa é a lição que nos dá a guerra contra o terror. A guerra contra o terror é uma guerra do terror eterna, seja quem estiver na Casa Branca. Sejam neocons, seja no caso de Trump, não neocon, mas rodeado de neocons sionistas, praticamente todos eles. E agora muito pior, porque em 2001, o clima, durante o início do regime Cheney, há 24 anos, a gente lembra muito bem qual era. Era um clima de que não, vamos bater o martelo no novo século americano do século XXI. Não vai ter para ninguém, só para nós. 24 anos depois, não vai ser o novo século americano. É o século da Ásia, é o século da Eurásia e é o século onde as duas grandes potências são Rússia e China. Em termos geoeconômicos, em termos geopolíticos, em termos militares. Daí o desespero do Império. Temos que caçar reservas naturais, seja onde for. Na Groenlândia não vai dar, no Canadá não vai dar, vamos para a Venezuela. Se na Venezuela der errado, nós vamos em algum lugar da África. Ou vamos de novo em cima dos stands da Ásia Central. Eles não vão parar. E esse é o perigo na frente do sul global inteiro, da maioria global inteira. Estão preparados para enfrentar, em diversos níveis, o império completamente fora de controle? Bom, eu deixo a pergunta para vocês e a gente vai continuar essa conversa daqui e depois da Rússia, com, evidentemente, um insight russos parte da conversa, mas o crossroads, a encruzilhada onde a gente está, não tenho dúvida, cada vez mais perigosa. Bom, então é isso, né, gente? Muito boa a reflexão dele, né? Ele sempre traz análises muito boas a respeito da geopolítica mundial, da China, relação Brasil, China, Rússia, Estados Unidos. Então, é muito interessante ouvir ele falando, né? Porque realmente são como as coisas estão se movimentando geopoliticamente, né? Como os Estados Unidos estão se comportando. E a gente precisa estar atento a esses fatos, né? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreva aqui no meu canal, porque aqui eu sempre trago vídeos como esse. Também deixo aqui o meu e-book, o Guia da Nova Ordem Mundial, como os BRICS e a China estão mudando o poder global. Então se você tiver interesse, adquira o meu e-book aí embaixo nos comentários, só clicar no link. Tchau, tchau, dá um like no vídeo, inscreva-se no canal, coloca aí nos comentários o que você achou e até o próximo vídeo.